Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui hoje assistindo ao vivo, online, pelo Google Meet. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto Familiar. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão nos assistir pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E agora, para fazer a oração inicial, eu convido a Claudete. Oremos. Senhor meu Deus e Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais um dia de lutas e batalhas. E agora, Pai, quase encerrando esse dia, nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para glorificar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para nos debruçar, Pai, diante da Tua palavra. Senhor, são poucos minutos, Pai, mas que a gente venha, Pai, aproveitar cada milésimo de segundo, Pai, desse culto. Ministra, Pai, em nossos corações, ministra através dos louvores, ministra através, meu Deus, da Tua palavra. Usa, meu Deus, quem vai ministrar a Tua palavra nessa noite, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a cada um, nos ajuda a compreender, a entender, Pai, a Tua palavra. Pai, fica conosco nessa noite, Espírito Santo, venha nos ajudar, Pai, nessa noite. Cada um que aqui está, Pai, seja com cada um, cada família aqui representada. É o que eu te peço, Pai, em Teu nome, e te agradeço, hoje e sempre. Amém. 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 E agora, para darmos continuidade, convido o Clodoaldo para ministrar um louvor ao Senhor. Amém, graça e paz. Vamos louvar o nosso Deus. Todo o meu coração, a todos vou dizer, grandiosos são os teus feitos, em ti me alegrarei e exultarei de prazer, e sempre exaltarei teu nome, ó Altíssimo. Pois fizeste os meus inimigos caírem diante de mim, sustentando a minha vida com este amor que não tem fim. Tua glória é tamanha, quem dera te alcançar, mas humildemente peço, ó meu Deus, vem me abençoar. Te louvo, pois tu és rei, sustentaste a minha vida e cuida sempre do meu ser. Te louvo, porque tu reinas, ó sim, puseste este amor dentro em mim, e a minha vida te louvará, ó Senhor. Te louvo, pois tu és rei, mudaste a minha vida e cuida sempre do meu ser. Te louvo, porque tu reinas, ó sim, puseste este amor dentro em mim, e a minha vida te louvará, ó Senhor. Ó Senhor.
louvará, ó Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. E para ministrar a palavra, eu convido o Wellington. A paz, boa noite, a paz de Cristo a todos. Espero que hoje essa palavra abençoada possa entrar no coração de cada um, tanto que estão aqui conosco ao vivo, quem está assistindo de casa, quem também vai assistir aí, né, o culto gravado, né? Que Deus possa aí usar a minha vida para abençoar e edificar a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Esther, né? Esther foi uma mulher muito grande na Bíblia, na história antiga no geral, né? Foi uma das grandes personagens da história antiga, né? Rainha da Pérsia na época, uma grande potência, um grande reino, e tivemos aí o privilégio, né, dela ser de geração judaica e ter a sua história escrita na Bíblia para que pudesse a história dela edificar a nossa vida hoje, né? Eu vou contar brevemente, depois vou colocar alguns versículos para a gente ir repassando, né? Na época, quando tinha o rei Assuero da Pérsia, ele tinha uma esposa, né? E ela não quis obedecê-lo, não quis se apresentar diante a multidão em uma festa que estava tendo já, uma festa grande, que tinha todos os príncipes, todos os soldados. E, segundo a lei deles, ela foi retirada, né? Vamos dizer assim, como se fosse nos tempos de hoje, deserdada da posição de rainha, para que ela fosse substituída por alguém que agradasse aos olhos do rei, né? E o rei pediu para que chamassem todas as moças formosas e puras de todas as províncias, para que alguma que agradasse a ele, né, fosse escolhida para ser rainha, no lugar de Vasti, que foi tirada do reinado. Enfim, o tempo se passou, Esther, que atendia na época pelo nome de Radassa, né? Ela foi chamada, agradou o rei junto com outras pessoas, né? Mas ela foi escolhida, foi elevada à posição de rainha, porém ela não falou das suas origens, ela não falou que ela era judia, né? Que ela era de geração de judeus, um povo que na época havia pelo reinado dele, né? Que eram remanescentes do exílio babilônico, e ela acabou que não falou com medo às vezes por não ser de um sangue nobre ou alguma coisa assim, ser desprezada pelo rei ou alguém ali não gostar da presença dela entre os nobres, né? Ela escondeu isso. E agora eu vou pedir para nossa irmã Carolina colocar aí Esther, capítulo 3, do versículo 8 ao 11. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel-selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então, isso daí é um desdobramento muito interessante que aconteceu, porque o tio de Esther, que havia, né, criado porque os pais dela haviam morrido, ele era judeu e ele conseguiu, né, falar ao rei que planejavam a morte dele, e o rei, após a investigação, descobriu que a morte dele estava realmente sendo planejada, enforcou os planejadores, né, que iam atentar contra a vida dele, e esse Ramã, ele foi elevado a uma posição como praticamente segundo do rei, né? Porém, ele decretou, né, o rei disse que ele receberia muitas honrarias, que as pessoas o servissem, o honrassem, então as pessoas se curvavam a ele. E esse tio de Esther, chamado Mardoqueu, ou algumas outras traduções Mordecai, né, ele não se curvava, porque diz na Bíblia que a gente não deve se curvar a ninguém, nem adorar, senão somente o Deus, ao nosso Deus vivo, né? Então ele não se curvava. Ramã ficou com muito ódio disso e resolveu acabar com todos os judeus. E aí a gente criou um grande problema, né? Aí estava feito um problema. Esther, rainha, era do povo judeu, não disse ao rei, e o rei, sem saber, deu a ordem para que a ordem dele, né, de Ramã, fosse cumprida. Então eu quero pedir para nossa irmã Carolina abrir Esther, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? É esse o grande ponto, não é? E com essas duas sequências de versículos principais, eu gostaria de chegar a um ponto muito interessante, né? Primeiro, a gente pode notar, né, na vida de Ester uma virada que aconteceu na vida dela que ela nunca imaginou. Imagina você viver numa província, você tem o que você precisa, né? Você é filha de Deus, Deus nunca nos deixa faltar tudo que nós precisamos, né? E imagina do nada a sua vida vira e você é convidada a morar no palácio do maior rei da época, do mais poderoso da época, né? Ele, segundo a história, ele governava a Índia, parte ali, né, de Egito, pegou o pessoal de Israel, era um território enorme, era muito grande, mais de 127 províncias, era muito grande o território que ele governava, né? Então, imagina essa vida. E eu me peguei pensando, lendo isso, né, quantas vezes a gente tem uma virada de vida, ou a gente pede tanto uma coisa a Deus, e Deus nos dá, engraçado, Deus nos dá, né? Ou às vezes a gente nem pede, e a gente vê essa virada, essa como é que eu poderia dizer, esse avanço chegando na nossa vida. Às vezes repentino, às vezes demora, mas a gente chega lá, e a gente está curtindo aquele momento, a gente não pensa no propósito, a gente quer curtir o momento. Você está ali num lugar onde você agora tem tudo do bom e do melhor, você pode comer, você pode se divertir, você tem liberdade, coisas que antes você não tinha, né? Quantos aqui não já passaram por um momento ruim financeiramente, um momento de pobreza, né? E quando a gente tem essa possibilidade de ter uma melhora financeira, a gente não acaba nos perdendo sem lembrar de Deus, de repente curtindo aí diversões, né? Comendo do bom e do melhor, e às vezes aquele costume de orar quando faz as compras, ele acaba se perdendo, de orar quando Deus lhe permite aí ter condições de fazer alguma coisa que não era rotineira, acaba se perdendo. Quantas vezes isso às vezes não pode ter acontecido conosco, né? É bom que não tenha acontecido, mas é possível que tenha também, na vida de muita gente, né? E eu vi isso na vida de Ester. Ela teve uma virada muito grande de vida. E ela estava ali num palácio, ela foi escolhida porque ela era muito formosa e ela tinha um propósito. Ela não foi escolhida apenas porque ela era formosa, porque ela era delicada, por causa dos cosméticos, porque o cosmético que o rei ordenou que fosse dado a ela, foi dado às outras também. O tratamento com óleo, com mirra, com tudo que foi dado a ela também foi dado às outras. Mas a diferença é que quando Deus tem um propósito na sua vida, por mais que isso pareça ser clichê, mas quando Deus tem um propósito na sua vida, você vai passar pelo propósito que todo mundo passou. Você vai viver o que todo mundo viveu. Mas o mais engraçado de tudo é que todo mundo possivelmente não vai conseguir. E você vai. Porque com a mão de Deus por trás e a mão de Deus abrindo o caminho, você não tem como falhar. Só que aí a gente vê, né, nesse último capítulo agora que foi lido, capítulo 4, que ela alcançou a posição mais alta possível. Ela se tornou rainha, só que ela ainda não tinha tomado para ela a identidade de rainha. Ela estava ainda se tratando como serva. Ela falou, né, que o rei só permite na presença dele e a quem ele estende o cetro de ouro, senão a pessoa tinha sentença de morte. Só que ela era rainha, ela tinha essa autoridade. Justamente a outra foi retirada do cargo por não ir até ele quando ele chamou, né? E essa daí não queria ir, né? A Ester não queria ir, mesmo sem ele chamar, mas ela não tomou para si a autoridade de rainha para estar na presença dele, e acabou que ela ainda continuava se vendo como serva, como uma pessoa comum. E isso me fez refletir muito sobre a nossa vida, né? E não só a passagem de Ester, mas a nossa vida no geral. Eu fico pensando quantas vezes a gente está servindo a Deus, a gente está numa batalha, a gente está precisando do socorro de Deus e a gente não confia, né? Quantas vezes a gente está ali com uma coisa que é extremamente grave. Assim como ela estava vivendo, o povo dela ia ser aniquilado, ia ser destruído. O rei tinha dado autorização, porque ele não sabia que ela, né, que Ester era do povo judeu também.
E quantas vezes a gente está ali, né, como diria o ditado popular, na mão do palhaço, quantas vezes e a gente não consegue ver saída, e a última coisa que a gente vai pensar é em Deus. Ou então, às vezes, a gente está com uma coisa que, não, é muito simples para entregar a Deus, mas eu também, ao mesmo tempo, eu não tenho saída. E aí a gente deixa aparecer as tentações, a gente deixa aparecer as ilegalidades, a gente deixa as outras vozes falarem na nossa cabeça, e às vezes a gente só precisa se lembrar de quem está com a gente, de quem nos colocou onde a gente está, mesmo que às vezes a gente não esteja em lugar nenhum, né? O fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado por nós já nos torna filhos de Deus. Olha que legal. Nós somos filhos do rei. Essa mentalidade de escravidão, ela precisa ir embora. A gente tem um pai que a gente pode falar, pai, deu problema, vamos lá, me ajuda. Ou então abre uma oportunidade, abre uma porta, faz alguma coisinha. Olha, a nossa vida, o caminhar da nossa vida, ele é um constante testemunho de que Deus está conosco, principalmente, né, de nós aqui presentes, né? Eu não sei se todos que estarão escutando ou vão escutar essa mensagem são do nicho de pessoas com deficiência, mas as pessoas aqui da live são deficientes visuais, e a nossa vida é um completo testemunho de que Deus existe, as coisas que a gente passa, as coisas que a gente vive, como o mundo se desenrola na nossa frente, os livramentos que Deus nos dá. Gente, andar na rua todos os dias sem enxergar, no país que a gente vive, com as estatísticas que nós temos, toda vez que a gente volta para casa é motivo de festa. É motivo de festa, porque tem gente que enxerga sendo atropelada na rua. Imagina, voltar para casa é um motivo de grande festa, de grande festejo. Então, às vezes, a gente não consegue se colocar nessa posição. Nós somos filhos do rei. Nós somos colocados, né? A igreja é a noiva de Cristo. Na Bíblia, a gente é colocado que, quando diz que Jesus é o filho primogênito, nós somos colocados basicamente como irmãos de Jesus, gente. Olha que coisa maravilhosa. Você pensar que Deus te tem em uma estima parecida com a de Jesus. É muito poderoso, né? E eu falo isso, né? Quando eu comecei a pensar nessa mensagem, ela foi uma mensagem que ministrou duramente para mim. Porque eu sempre tive problema com autoestima, muito problema. E a gente, quando se sente mal, a gente vê essas coisas, mas a gente não consegue pegar pra gente. Então é uma pregação que, antes de eu estar trazendo aqui para vocês, é uma pregação que ela esfaqueou com força antes de eu trazer para vocês, né? E eu peguei assim, eu vi Esther como esse símbolo. Ela estava praticamente deixando o povo dela ser destruído, e Mardoqueu, né, o tio dela, estava ali tentando, ele se vestiu de sacos, de cinzas, estava ali adorando, chorando, e foi até a porta do palácio, até a praça ali em frente, e ele teve que falar com ela, faz alguma coisa, porque se você não fizer, Deus vai mandar livramento. Só que você, sua descendência, vai ser tudo destruído. A descendência dos teus pais, tudo que a sua linhagem, seus antepassados, sua história vai ser tudo destruído. No máximo que sobraria seria ela, porque é a rainha, né? E o livramento que Deus daria, né? A gente não viu, não sabe, mas isso mostra o que é a fé dele, a fé que ele tinha. E essa mensagem que ele trouxe, que ele mandou, né, o eunuco levar até ela, era uma mensagem tipo, acorda, Esther, você tá no lugar certo, com o propósito certo. Você precisa tomar uma posição, você não tá aí por acaso. Imagina, você simples ser elevado até mais alta posição. Será que é por acaso? Será que hoje as posições que nós estamos, as coisas que a gente pode fazer, será que é por acaso? Você imagina, a gente às vezes tem um dom, às vezes a gente tem uma capacidade, às vezes a gente tem uma oportunidade. Será que é por acaso ou será que a gente precisa usar isso para algum jeito, né? Será que a gente precisa agir de alguma forma? Eu louvo a Deus por aqueles que conseguem entender o que Deus quer fazer, né? O projeto e o propósito que Deus quer construir através das suas vidas e consegue colocar adiante. Isso é um grande resultado, por exemplo, desse culto hoje, né? A nossa irmã Ellen conseguiu entender o que Deus queria fazer na vida dela, o projeto, a missão, e estamos aqui hoje levando a palavra de Cristo, né? Com pessoas podendo orar, podendo louvar o nome do Senhor, podendo trazer palavra e evangelizar aí internet afora, que é o nosso maior alcance hoje em dia. Então, hoje a gente pode fazer o que a gente pode. Nós temos o Espírito Santo agindo através de nós. E será que a gente está fazendo o que Deus nos deu a oportunidade de fazer? Será que o momento que se apresenta diante dos nossos olhos, nós estamos sabendo aproveitar esse momento? Esther soube aproveitar.
ela pegou essa palavra que o tio Mardoqueu, né, deu a ela, pediu para que os servos e ele também e o povo jejuasse 3 dias e foi, né, de encontro ao rei. E o rei falou para ela: Esther, o que queres? Eu te darei. Se pedir até metade do meu reino, te darei. Isso, ele só chegou na presença dela. Ele não falou nada, ele estendeu o cetro, ela não falou nada, ela não o beijou, não levou incenso, não levou presente, ela só chegou na sala onde ele estava, no jardim, né, onde ele se encontrava. Ele estendeu o cetro e falou: o que queres? Se pedir até metade do reino, te darei. Olha que interessante, uma atitude dela, ela não precisou nem dizer que queria alguma coisa, uma atitude, um passo à frente, uma coragem, posso dizer, uma ação de coragem faz você subir 10 degraus apenas descendo uma rampa. Olha, parece até engraçado, né? Mas é basicamente isso que Deus faz com a nossa vida. A gente desce uma rampa e ao mesmo tempo sobe 10 degraus. A gente nem sabe como aconteceu, mas com Deus funciona assim. Eu vou pedir para nossa irmã Carolina, né, abrir Esther, capítulo 7, versículo 4 ao versículo 6, por favor. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. E esse foi o desfecho da história, né? Ela teve a coragem, ela falou ao rei o acontecido, e sem outros desdobramentos, né, que aconteceram nesse meio termo, porque Amã, ele odiava muito, né, o tio de Esther, e ele tinha até construído uma forca planejando matá-lo, né, pegou conselho com os amigos e o amigo falou que para construir uma forca para matá-lo, e um dia o rei perdeu o sono e falou assim: eu quero as crônicas, quero ler as crônicas, né, sobre o meu reinado, que antigamente todos os atos importantes que aconteciam eram escritos nas crônicas dos reis, né. Temos aqui na Bíblia cristã, né, algumas crônicas escritas, mas no final de do último capítulo você sempre vai ler lá, né, por exemplo, e por acaso os feitos do rei Saul não estão escritos nas crônicas do rei Saul, né, é como se fosse um livro específico sobre o reinado daquele monarca específico, né. Então pegou a crônica ali, né, e ele começou a ler e ele perguntou: o que fizemos a Mardoqueu? Ele impediu que eu morresse, e aí falaram: não foi feito nada a ele. E aí, no dia que Amã pretendia matá-lo, né, o rei chamou ele e falou assim: o que a gente vai fazer? O que podemos fazer a um homem, né, ao qual honra o rei, ao qual merece toda a honra do rei? E ele, pensando que era ele, falou: não, você tem que botar uma coroa real na cabeça, tem que dar o cavalo que o senhor usa e vesti-lo com a melhor veste e chamá-lo o seu soldado para levá-lo, né, na cavalaria pela rua, gritando assim: o rei faz com aquele que o honra, né? E aí o rei chegou e ele falou assim: ótimo, então faça isso a Mardoqueu, né? Então ele pagou basicamente aí um mico histórico com esse fato, porque o adversário que ele queria enforcar já tinha até feito uma forca, né, de 50 côvados ali para enforcar o Mardoqueu, e acabou que ele teve que honrá-lo nesse dia. E num banquete que Esther havia chamado, né, o rei e o segundo dele, né, que era este Amã, ela acabou contando, né, sobre o acontecido, que o povo dela havia sido, né, vendido para aniquilação, contou, né, que foi Amã que havia decidido sobre isso, e ele, no final das contas, foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E isso conclui para mim um pensamento muito interessante, né? Que às vezes a gente olha para o nosso futuro, a nossa vida, quando a gente toma uma posição, quando a gente faz esse ato de coragem, né? Que a gente toma a frente, que a gente se expõe, que a gente faz o que Deus mandou a gente fazer, o que Deus nos colocou para fazer, é essa posição que Deus nos deu, né? Nós hoje no reino temos posição semelhante, né? Eu diria a posição que Esther tem, né? Somos arautos, né? Sacerdócio real, diz ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, somos sacerdócio real, geração eleita, né? Então a gente tem que tomar essa identidade, independente do mal, independente de termos sido vendidos. Ainda não chegou uma perseguição real, né? Mas um dia talvez chegue. Qual será a nossa posição, né? A gente vai ter mentalidade vitimista, vamos ter uma mentalidade
mentalidade de fracasso, vamos ter uma mentalidade de que devemos sucumbir ou vamos proclamar o evangelho independente de qualquer coisa, né? Porque se trata de evangelho, tudo se trata de evangelho. Às vezes a gente pode colocar na nossa vida também, né? Eu coloco muitas vezes, principalmente na situação atual que eu venho vivendo, com a minha esposa precisando de bastante coisas para tratamentos médicos, eu precisando arrumar com muita urgência um emprego, a gente coloca na mão de Deus. Porque Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para a gente, e se nós tivermos fé, Ele nos dará, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o tempo dEle. Mas questão de evangelho, o quanto nós nos omitimos, né? O quanto nós nos calamos, o quanto nós, às vezes, podendo falar a verdade, não falamos, não é verdade? E isso é muito importante. É muito importante porque o ato de coragem de Esther é um ato que ela poderia ter pensado, né? Ele é o segundo do rei, ele é homem, ele já mandou uma rainha embora, quem garante que não vai fazer o mesmo comigo? Mas ela teve esse ato de coragem, falou na frente dele e sem saber o que ia acontecer, né? Eu poderia dizer que foi basicamente o primeiro ato de coragem que ela teve, assim, que elevou o status dela de rainha perante o rei e perante o povo, porque depois disso, né, o rei emitiu decretos que não era mais para aniquilar os judeus, e se tentassem matar, que os judeus estavam liberados para se defender, e eles mataram 75 mil, e começaram a ganhar respeito, né? E Mardoqueu, ele tomou a posição que Ramã, ele exercia, né? E diz no final, né, no livro de Esther, no capítulo 10, que o Mardoqueu foi o segundo do rei. Então, após o rei morrer, ele ainda teria a oportunidade de assumir o reinado, né? Então, você vê duas pessoas que tinham uma história praticamente que eram nada, com um ato de coragem serem elevados aí ao patamar mais alto. E nós não buscamos, né, hoje, com a morte e ressurreição de Cristo, nós não buscamos patamar alto, nós buscamos salvação. Esse é o patamar mais alto que nós podemos ser elevados, né? Mas e quanto aos nossos atos de coragem, né? Quando nós podemos fazer e não fazemos. E eu não falo isso também só ao público, né? Inclusive, antes de ontem na minha célula eu estava falando sobre isso, sobre oração. Nossos atos de coragem, nossos atos de fortalecimento, de intimidade, quanto aos nossos atos religiosos no geral, o que estamos fazendo por Deus, né? Nossa oração, nossa entrega, a nossa vida. Será que se colocássemos num cronograma, num organograma, né, o nosso dia, será que alguém olhando de fora poderia dizer que o tempo que a gente gasta com as coisas de Deus, será que poderiam dizer que nós somos cristãos? Bastante interessante parar para pensar sobre isso, né? Lógico que às vezes não se trata só de atos, o coração ele também é muito importante, mas o coração ele nos impele, né, a fazer as coisas, né? Por exemplo, você ama seu pai, então você vai fazer tudo por ele, só que às vezes a gente diz que ama a Deus e raramente fala com ele sequer. Não tô nem falando de orar, tô lavando uma louça pensando em Deus, tô fazendo comida cantarolando um louvor, tô no banho agradecendo a Deus pelo dia, porque eu tenho outro compromisso e Ele me manteve ali em pé com misericórdia, né? E é sobre esse tipo de coisa, a nossa entrega, a nossa vida. E eu me coloquei sobre essa reflexão, né? Essa palavra, ela chamou muito ao meu coração esse tipo de questionamento sobre a minha vida, sobre o meu propósito em vida, né? Sobre, eu poderia dizer, a minha missão, né? E é uma coisa que eu gostaria que ficasse para reflexão de vocês. Onde vocês estão hoje? Será que vocês estão fazendo tudo aquilo que Deus colocou para você fazer? Será que o que você está fazendo é o suficiente para a posição que você está? Será que você está aproveitando todas as oportunidades que Deus te deu? Às vezes a gente se omite ou tem medo, ou às vezes a gente acha que não vai ser bom bastante, ou até se compara com outras pessoas que fazem o mesmo ou fizeram o mesmo. Mas se Deus te colocou ali, não foi por acaso. Deus te colocou naquele lugar, naquele emprego, naquela função, né? Naquele instante, diante daquela pessoa. Não foi por acaso, né? Foi com um propósito. E às vezes a gente não consegue ter essa visão, né? E essa visão ela me foi trazida aí quando eu refletia, meditava nessa história, e eu gostei muito de ter compartilhado isso com vocês hoje. Assim eu agradeço essa oportunidade e passo de novo a palavra para a dona Ellen. Amém, glória a Deus. Bela reflexão, né? Uma reflexão muito interessante, muito profunda. Vou hoje então realizar a oração final. Senhor meu Deus, agradecemos por mais este culto, Senhor, agradecemos por mais esta reunião, pelo Senhor ter trazido
ainda que seja na inconstância, mas o Senhor tem trazido pessoas novas para cá, sempre uma pessoa diferente. Agradeço, Senhor, pela palavra, pelo Senhor ter falado conosco na pregação. Senhor, agradeço por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido durante este período, durante essa semana, durante este mês, Senhor. E também, Senhor, nos pedimos por todas as intenções que foram colocadas, Senhor, por todas as petições que foram colocadas, que o Senhor possa estar atendendo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa prover o melhor e que possamos nos firmar cada vez mais em Ti. Lhe peço por todas aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão resistentes a irem ao médico, Senhor, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas. Lhe peço também, Senhor, por todos aqueles que irão assistir os nossos cultos pelo YouTube, Pai. Que a Tua palavra venha alcançar, que encontre nos corações terra fértil, e que seja o terreno em que a Tua palavra irá frutificar, e que esse fruto traga mais trabalhadores para o Evangelho, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra possa ser propagada em todos os lugares, que possa ser propagada em todo o mundo, em todo o país, em todo o estado, em todo o bairro, em toda a cidade, Senhor. E que todos possam ter a Sua luz, que possa haver luz em todos os corações, ó Pai. Senhor, eu lhe rogo também por aqueles que estão passando por necessidades financeiras, por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Pai. Que o Senhor venha abrir essa porta de emprego, prover o sustento, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, e tudo te pertence, ó Pai. Eu lhe rogo, não só pelos Teus filhos, mas por outras pessoas também que precisam, que estão passando aí por dificuldades, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, nos concede a Tua graça, mesmo que não sejamos merecedores, Pai. Senhor, eu lhe rogo também pela cura dos enfermos, ó Pai. Eu lhe rogo pela providência nos tratamentos daquelas pessoas que vão passar por procedimentos cirúrgicos, Senhor, ou precisam realizar o tratamento e não têm condições, e ainda não foi aberta a porta, ainda não conseguiu a consulta, ainda está na fila de espera, Senhor, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha mudar essa situação, Senhor, que o Senhor possa prover, de acordo com a Tua vontade, os recursos necessários para que essas pessoas possam se tratar, Pai. Senhor, rogamos também por cura, Pai, por cura de todas as enfermidades do corpo, da alma, do coração, por todas as enfermidades espirituais, Senhor, por todas as enfermidades psicossomáticas, Pai, que o Senhor derrame Suas águas purificadoras, Pai, sobre todas essas enfermidades, e que elas possam ser curadas, que elas possam ser levadas embora, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Concede-nos essa graça, Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, eu lhe rogo por todas as pessoas que estão vivendo em desesperança, por todas as pessoas que estão se sentindo no fundo do poço, que o Senhor venha trazer o conforto, que o Senhor venha trazer o consolo, que o Senhor venha derramar o Seu bálsamo no coração dessas pessoas para que elas Te conheçam e se voltem para Ti, que elas encontrem a Tua luz, ó Pai. Eu lhe rogo por todos aqueles que não têm esperança, por todos aqueles que estão cansados, Senhor, que estão se sentindo oprimidos, Pai, por todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus, Pai, por todos aqueles que estão tristes, que estão deprimidos, que estão passando por situações que aparentemente parecem não ter saída, Pai. Tem compaixão dessas pessoas, ó Pai. Renova as forças, traz o descanso, Pai. Mas o principal, que o Teu Espírito Santo alcance essas vidas
que ainda não estão em Ti, que ainda não estão contigo, Pai. E que essas pessoas possam conhecer Jesus verdadeiramente e possam matar a sede com a água que Ele nos oferece, Pai. Que essas pessoas possam também ter a vida eterna e permanecerem firmes em suas caminhadas. Pai, eu lhe rogo pelos demais cristãos, por todos aqueles que já estão há tempos nesta caminhada, pelos que já estão firmes, que nós continuemos firmes, que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós para que possamos desviar do pecado, Senhor, para que possamos não cair, que o Senhor nos sustente e que a intimidade com o Senhor, que todos nós desejamos ter essa intimidade e nos aprofundar nessa intimidade, Senhor. Eu lhe rogo também para que todos nós tenhamos o desejo e o anseio e o coração ardente de amor a Ti e possamos Te buscar mais e mais e nos alimentarmos da Sua palavra, Senhor. Eu lhe peço por aquelas pessoas que estão dormindo, por aquelas pessoas que são cristãs, mas que estão frias, mas que estão na inércia. Que o Senhor também possa alcançar essas pessoas, que o Espírito Santo possa ser derramado nos corações dessas pessoas, ó Pai, e que elas possam vir para Ti, que elas possam se fortalecer, se reerguer, Senhor. Ah, Pai, dá oportunidade, levanta também aqueles que caíram, que essas pessoas possa ser produzido nelas um arrependimento, que haja quebrantamento de coração e quebra de orgulho, ó Pai, e que essas pessoas possam se voltar para Ti mais forte. E rogo também para que o Teu Espírito Santo alcance, Senhor, todos aqueles que se desviaram por algum motivo, Pai. Que essas pessoas possam cair em si outra vez, Pai, e possam voltar, e possam ser verdadeiramente cristãos, genuinamente cristãos, ó Pai. Senhor, eu lhe rogo por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, antes de finalizarmos, convido o Clodoaldo para ministrar a nós mais um louvor. Amém. Vamos cantar essa canção que diz que o Senhor está levantando um novo povo, Ele está sacudindo toda a terra e Ele está separando os seus profetas. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia vai nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada no amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós,
aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Oh, é chegado amanhecer. Amém, glória a Deus. Amém, que lindo, tio Clodô. Amém. Amém. Mas então, para finalizarmos, eu convido o Wellington a ministrar para nós a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor santo do Pai estejam conosco. E cada um que crê, possamos dizer em uma única voz. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus, Amém. aleluia. Agradeço a presença de todos no culto ao vivo e agradeço também por todos aqueles que assistiram até o final no YouTube, que a palavra tenha tocado e tenha entrado nos corações de vocês. Peço que vocês curtam, por favor, e compartilhem a todos aqueles que vocês sentem que necessitam de ouvir a palavra e também comentem. Que Deus abençoe a todos e que a paz dele esteja com vocês.